Pois é, Marcília, e foi nessa direção que se manifestou nas redes sociais o senador Flávio Bolsonaro. Ele comentou essa operação de hoje da Polícia Federal, chamando atenção justamente para isso, para o fato de que as prisões foram baseadas no planejamento de um suposto assassinato. Ele declarou o seguinte, nessa postagem que está aí na tela, é um pouco mais longa, eu vou destacar um trecho que está ali no centro da tela, a frase que diz o seguinte, abro aspas, por mais que seja repugnante pensar em matar alguém, isso não é crime. E para haver uma tentativa é preciso que sua execução seja interrompida por alguma situação alheia à vontade dos agentes, o que não parece ter ocorrido. E aí volto contigo, Marcília, está correto então esse raciocínio do senador? Você fez alusão agora, mas queria te ouvir mais aprofundadamente sobre isso. O simples planejamento, sem que isso tenha sido levado a cabo, e pelo que foi divulgado aí na decisão do Supremo Tribunal Federal, não há muitos detalhes sobre por que esse suposto plano não foi adiante, mas simplesmente não aconteceu. As tentativas de assassinato não aconteceram, o que é algo que desejamos, né? Felizmente, é importante registrar isso, ninguém é que está compactuando com tentativa de assassinato, mas em se tratando de um simples planejamento que não foi adiante. Está correto isso que diz o senador, Marcília? Não há crime nisso? Tá correto. É isso. Se você planeja algo, por mais que você tenha a intenção de em algum momento cometer o crime, ou seja, executar o crime, se você apenas planeja, arquiteta, cria uma minuta, troca mensagens, conversa com as pessoas, mas não coloca nenhuma dessas seus desejos em ação, por mais que você queira, se você não coloca em ação, se não há o início do ato executório, não é crime. E não é uma questão de opinião. Aqui não é concorda ou não concorda. O nosso código é assim. A nossa legislação é dessa maneira. A gente precisa respeitar a nossa legislação. E a legislação diz isso. Enquanto você está no terreno da cogitação, do planejamento, no papel ou verbalizando entre as pessoas, aquilo tudo é apenas de alguma forma, uma liberdade de consciência, de expressão e etc. No momento em que inicia-se o ato executório, é que aquilo passaria a ser crime. Muitas pessoas, até Brown, dizem assim: ah, mas se você executar o ato, claro, o crime, então você não consegue evitar um dano, você não consegue evitar um assassinato, um golpe. Você consegue. A questão não é você ter de encerrar o ato executório para depois evitá-lo. Você pode aguardar o início do ato executório. Se uma pessoa inicia o ato executório, mas não conclui, já é crime. Agora, ela sequer inicia, aquilo está apenas no papel, isso não é crime. E a nossa legislação é que trata dessa questão dessa forma. Perfeito. E olha, muita gente aqui no chat, inclusive, está falando o seguinte, né? Cortina de fumaça, isso está servindo para encobrir o escândalo da Janja, os ataques dela ao Elon Musk. A gente vai falar disso, tá, gente? Mesmo que seja qualquer tentativa de cortina de fumaça, por aqui não vai funcionar, não. A gente vai tratar desse caso, vamos falar bastante sobre isso. Inclusive, tem novas repercussões, novos desdobramentos sobre essa fala da Janja. Mas aí queria voltar contigo rapidamente, Marcília, para te ouvir justamente sobre isso, sobre o timing em que se deu essa operação. Afinal de contas, a gente está falando aqui de supostos crimes que teriam ocorrido 2 anos atrás, no período da transição de governo, final de 2022. E só agora é que foi deflagrada essa operação em novembro de 2024, 2 anos depois. Será que o timing também acabou não sendo muito oportuno politicamente, ele agora saindo aqui da esfera jurídica, da análise legal, politicamente não foi bastante oportuno para o governo federal, para o próprio Lula? Afinal de contas, essa operação aconteceu no dia em que vários chefes de Estado do mundo inteiro estão aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, participando do G20, tem a presença de correspondentes da imprensa estrangeira por aqui, vários veículos enviaram profissionais para cá, então essa operação de hoje acabou tendo uma atenção também da imprensa internacional, que em outra data talvez não teria, né? Isso corrobora essa imagem de que o Brasil esteve prestes a sofrer um golpe de Estado, que Lula, o presidente do Partido dos Trabalhadores do Brasil, foi vítima de uma tentativa de golpe, quase foi assassinado antes de reassumir o cargo. Será que politicamente não foi bastante conveniente a realização dessa operação na data de hoje, Marcília? Sem dúvida alguma. A gente, aliás, não é um fato único, né? E justamente por não ser um fato único, é que a gente precisa realmente desconfiar do aproveitamento dessas questões jurídicas para uma finalidade política. No caso do tio França, no fim de semana, foi a mesma coisa, né? Aparentemente, ali, enfim, um ato isolado, já todo mundo saiu a campo dizendo que não era um lobo solitário, joga um rojão numa estátua, isso vira ataque à democracia. Então, o aproveitamento, a exploração política de acontecimentos jurídicos tem sido uma recorrência, infelizmente, no nosso país. Agora, se isso
faz parte do debate, se isso está apenas no dia a dia da sociedade, nos veículos de comunicação, no legislativo, bom, a gente pode até ser condescendente. Agora, isso não pode acontecer isso não pode resultar numa decisão judicial. Isso não pode resultar em você acusar pessoas. Isso não pode resultar em você dar uma decisão que simplesmente coloca alguém sob investigação, fazer ilação com políticos, dizer que há uma participação assim ou assado de determinadas pessoas. Essas precipitações, isso fere de ilegalidade todo o processo democrático que essas autoridades dizem tanto querer preservar com essas medidas. Inclusive, Brown, eu acho que vale a pena a gente até fazer uma ponderação, tanto esse caso de agora, quanto esse caso do tio França, quanto o 8 de janeiro, que foi também tão dito pelas autoridades como um ataque à democracia. Curiosamente, nenhum desses atos foi rastreado por nenhum dos inquéritos que estão há 6 anos tramitando sigilosamente no STF. Então, a pergunta que também cabe é se os atos que são tidos pelas autoridades públicas como contra a democracia não são rastreados pelos inquéritos que estão no STF gastando dinheiro público e que servem justamente para prevenir ataques à democracia, então esses inquéritos talvez chegue na hora da gente questionar para que eles servem. Se eles não servem para rastrear nada do que acontece no país, ou as coisas que estão acontecendo no país não são realmente o que está sendo contado a nós, ou os inquéritos estão sendo tocados sem a maior habilidade técnica, vamos dizer assim.